Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus seja multiplicada a cada dia de nossas vidas. Agradecendo a Deus por essa nova oportunidade, por esse novo privilégio de poder estar com vida e, estando com vida, se deparando com a sua palavra encontrada no manual de instrução, no qual temos a liberdade de examinar essa palavra. E examinando essa palavra, nós, como tenho dito sempre, a cada dia que passa, nós somos os mais beneficiados, pois estamos dando atenção ao que o Senhor deixou, as orientações para que venhamos a seguir os ensinamentos deixados na sua palavra. Hoje estou com uma devocional que se encontra em Hebreus. Encontra-se em Hebreus. Em Hebreus, Epístola aos Hebreus. Como eu sempre tenho dito que a minha Bíblia é uma Bíblia de estudo, os biblicistas não sabem exatamente quem foi o autor da Epístola aos Hebreus. Eles não sabem quem foi o autor da Epístola aos Hebreus. Martinho Lutero sugeriu que o autor era Apolo. Ele baseou-se em Atos, no capítulo 18, no versículo 24 e o versículo 28, onde Apolo é mencionado como um judeu instruído, helênico de Alexandria, no Egito. Esse Martinho Lutero, sabemos quem foi, os patriarcas, os pioneiros, e estamos diante de um texto onde nós vamos ver no capítulo 5, no versículo 7 ao versículo 9, uma devocional falando a respeito do nosso Senhor e o nosso Senhor e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A devocional diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Esses versículos, eles nos levam a pensar, eles nos levam até ao nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual veio com uma missão de nos buscar, e outra,
com a missão de não revogar a lei, mas sim de cumprir a lei. Nós, ao depararmos com o texto em Hebreus, e eu procurei onde se encontra o título dessa devocional, não está no capítulo 5, está no final do capítulo 4 de Hebreus, que se encontra que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Jesus é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Que pacto é este? É o pacto que Deus teve com o Israel, o povo que foi tirado até então do Egito da escravidão. Ali, ele sendo tirado, usando, nós sabemos que foi Moisés, aquele que ouve o chamado de Deus e recebe a incumbência de tirar o povo que há 400 anos estavam vivendo em escravidão. E olhando para essa palavra, iniciando no versículo de número 14, nós vamos ver aqui que, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmes a nossa confissão. Retenhamos firme a nossa confissão, tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, que é Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, que não veio para revogar a lei, e sim para cumprir essa lei. Então, se temos a certeza e a consciência e precisamos de mantermos firmemente a nossa confissão, precisamos entender de que Jesus, ele, como homem, em tudo ele foi tentado, porém em nada ele pecou. Eu fico olhando para a palavra e, ao mesmo tempo, olhando para mim e também, ao mesmo tempo, olhando para as pessoas que ainda não entenderam o sacrifício naquela cruz do Calvário feito pelo nosso Senhor Jesus, que se entregou por mim e se entregou por você. Sendo homem e porém que, como nós, em tudo foi tentado,
mas sem pecado, cheguemo-nos, pois confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Que achemos graça a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. E diante desse tempo oportuno, eu vejo os dias de hoje, em que estamos tendo a oportunidade de sermos socorridos por Cristo. Não por um outro, não em alguém que até então muitos se encontram colocando como um intercessor, como entre Cristo, entre os céus e a terra, só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Somente por Jesus Cristo. Onde podemos chegarmos confiadamente no trono da graça desse que é o Rei dos Reis, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Neste momento eu pergunto para você, essa oportunidade está sendo colocada diante de você, onde você, chegando até ao Senhor Jesus, aceitando, abrindo a porta do teu coração, deixando Ele entrar, com a garantia de que vai cear com você e você irá cear com Ele nessa oportunidade. Eu deixo uma pergunta para você. Será que você vai deixar escapar essa oportunidade de deixar entrar em teu coração aquele que precisamos entender que é o sumo sacerdote, que é o Filho do Deus vivo, que também é o Deus Filho, que deixou o seu Deus Espírito Santo, que é o Consolador, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você vai perder essa oportunidade? Eu quero dizer para você que, iniciando para chegarmos na devocional e continuando a partir do final do capítulo 4, iniciando do versículo de número 14, onde nós passamos, e chegando ao capítulo 5, nós vamos deparar com as orientações da seguinte forma: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens para as coisas concernentes, vou repetir aqui, amados, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus,
para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, podendo ele conceder-se devidamente dos ignorantes e errados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por essa razão deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, oferecer sacrifício pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra senão quando é aclamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Aqui está a confiança em quem devemos depositar a minha e a sua fé. Caso você não esteja depositando a sua fé nesse que foi gerado, assim como está nesse versículo de número 5 do capítulo de número 5 de Hebreus, onde acabamos de fazer a leitura, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo. Ele veio para glorificar ao Pai. Ele não glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu te gerei. Tu és meu filho, hoje te gerei. E esta palavra vindo ao meu e ao seu coração, precisamos entender que foi o Senhor quem nos escolheu. E antes de nós termos nascido, Ele já nos conhecíamos quando estávamos no ventre materno. Antes de termos nascido, Ele já nos conhecia. Por isso fomos gerados. E esse Jesus, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. Então, se nós cremos, se você crê, você se torna filho por adoção, tendo nosso irmão primogênito, aquele que desceu ao mais profundo do abismo e tomou as chaves do inferno. Ele pegou. E ao se entregar na cruz, nós vimos, entendemos, não vimos, porém cremos. E bem-aventurado aqueles que não viram e creram, que somos nós, que não estávamos lá, porém cremos que Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nos garantindo que nós também o ressuscitaremos, precisamos depositar a nossa confiança nele. Precisamos entender que somente Ele, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
e ninguém vai chegar a Deus a não ser por Ele. E continuando, no versículo de número 6, o escritor aos Hebreus vai dizer, como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, pelos estudiosos, faz menção de como, considerado como Deus, não tem na palavra de Deus orientações de quem foi seus pais, de onde ele veio. Então, Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque, colocado, representando como se fosse o nosso Deus, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu como homem. Daquilo que sofreu como homem. Sendo Deus, passou por tudo isto, onde encontramos essa devocional de hoje, o qual nos dias da sua carne. Vemos que Jesus, olhando para essa palavra, nós podemos ver que Jesus, ele chorou. Jesus chorou, orou e suplicou. Era piedoso e mesmo Deus, ouvindo seu filho, não o livrou daquela cruz. Mesmo Deus o ouvindo e sendo filho, Deus não o livrou daquela cruz. Isso mostra que diante das situações pelas quais estivermos passando, se Ele quiser livrar, Ele é Deus. Se não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Não tem esse louvor? E por sinal, uma letra real, e nós cantamos, mas em vindo as dificuldades, quem de nós não fica preocupado? Quem de nós não nos sentimos como se estivéssemos sozinhos? Mas Cristo, olhando para essa palavra, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, nos orienta, nos leva a pensar de que vale a pena enfrentar no nosso dia a dia as dificuldades que vierem, mesmo tendo as nossas aflições, e orientado pela palavra do nosso Deus, dizendo que muitas são as aflições dos justos, porém o Senhor de todas elas o livra.
e tendo a orientação desse que soube, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ele dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. É uma garantia que Ele está nos dando de que em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio ao que você está passando, embora você não gostaria de passar, mas olhando para a palavra que acabamos de ler, que aquele que ainda que eu era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. Nós olhando para a palavra, vemos que Jesus chamou, Jesus chorou, clamou, orou e suplicou, era piedoso, e mesmo Deus, ouvindo seu filho, não o livrou da cruz para imaginar o sofrimento de Deus. Dá para imaginar o sofrimento de Deus vendo seu filho podendo fazer e não o fez, porque se o fizesse, estaríamos completamente perdidos. Porque na plenitude dos tempos, Ele envia o seu Filho. É para pensarmos. Dá para imaginar o sofrimento de Deus, sabendo que bastava uma palavra sua para livrar Jesus da cruz. E por amor de mim, de você e de toda a humanidade, Jesus foi condenado sem pecado e morreu em nosso lugar para dar salvação eterna para todos aqueles que creem e obedecem. Esta é a mensagem da cruz. Por isso, olhando para o título, Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Jesus é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Você tem alguma dúvida disso? Desta verdade que está aqui relacionada nesta palavra, pela qual estamos tendo o privilégio de estar diante desse Deus, nos conscientizando de que Ele é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, no qual nós podemos ver que Jesus foi condenado sem pecado, morreu em nosso lugar para dar eterna salvação àqueles que creem e obedecem. Precisamos crer, e não somente crer, mas sim obedecermos àquele que deixou o seu exemplo. Devocional diária, do versículo 7 ao versículo 9, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Para todos os que lhe obedecem. Você pode dizer comigo: Pai bondoso, Deus eterno, glorioso, onipotente, onisciente, onipresente, Jesus Cristo, Deus forte, Emanuel. Você pode dizer comigo, não há palavras para expressar seu amor por nós, não há palavras para expressar o seu amor por nós,
Você pode dizer comigo que o mínimo que posso fazer para agradecer ao Senhor é ser obediente à sua palavra? O que posso fazer e dizer a ti o que eu posso ser, eu preciso me esforçar e ser obediente à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Perdoa meus pecados, Senhor. Perdoa toda idolatria. Há pessoas idolatrando, há pessoas que idolatram algo que na verdade nada podem fazer. O que tinha de ser feito, Deus já o fez. Ele enviou o teu filho. E ele se entregou naquela cruz em meu e seu lugar. Não estamos mais cumprindo, seguindo a lei que até então é rígida, mas o apóstolo Paulo, ele nos deixa claro. Porventura, é má a lei? O apóstolo Paulo chega a mencionar em Romanos. Não, a lei não é má, porque pela lei nós viemos a conhecer a verdade. Pela lei nós viemos conhecer. Se não fosse, eu vou até procurar aqui, Romanos, capítulo 7, versículo 7, e vou colocar um ponto final. Romanos, capítulo 7, versículo 7, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, amados. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei sem dominar, Jesus, o homem, porque melhor aqui era, eu não estou achando 7. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. O que diremos, pois? É a lei pecado? É 7:7 mesmo, é isso mesmo. O apóstolo Paulo fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Aí vem, de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então o apóstolo Paulo, ele mostra que então a lei não é má, mas por intermédio da lei nós viemos conhecer a Jesus Cristo. A lei nos ensinou e nós seguimos a esse Cristo. Continuemos firmes. Aqui na orientação, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem, seguindo em Hebreus, onde a devocional termina no versículo 8. Mas se continuarmos a leitura, nós vamos ver que, sendo por Deus chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardio em ouvir. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos tornes a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus.
e vos haveis feitos tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Continuando a leitura do capítulo 5. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Muitos ainda estão no leitinho, nós sabemos. Mas no versículo 14, vamos ver que o alimento sólido é para os adultos, é para aqueles que reconheceram, para aqueles que entendem que somente Cristo ele pode fazer o que nenhum outro fez, não faz e não o fará. Os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Aqui eu coloco um ponto final e deixo para você uma pergunta. Quer continuar vivendo? Quer continuar vivendo na lei? Quer continuar vivendo a lei? Entenda que o título mostra que a lei opera. Não, estou no Romanos ainda aqui, onde lemos que Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto. Jesus Cristo é superior, não tenha dúvida. Jesus, ele é o Senhor. Jesus, ele é o Senhor. E ele diz para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entregue tua vida a Jesus. Entregue por completo todo o teu ser. Ainda que as pessoas, ainda que o mundo mostre coisas que você não deve acreditar, mas por você estar seguindo o fluxo, você acredita naquilo que está sendo oferecido, sendo que o sacrifício já foi feito, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu aqui vou colocar um ponto final, deixando para você um convite, desejando nos fazer uma visita. Esteja conosco, Primeira Igreja Batista, em Benfica, Rua Henrique Dias, número 33, no bairro de Benfica. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar a palavra de Deus. Vamos estudar para não sermos enganados, para que chegando naquele dia, onde Jesus dirá para aquelas duas multidões que chegando diante dele, o Senhor Jesus vai dizer para aqueles que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aí? Senhor, Senhor, no teu nome eu seguia, eu andava, eu jejuava, eu pregava nas ruas. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Porém, aqueles que entenderam essa devocional do versículo 7, o qual nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que podia livrar da morte, e tendo sido
e tendo sido ouvido por causa da sua reverência, ainda que era filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado a ser autor da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. Mas para isso, entenda que Ele é aquele que pode, é aquele que tem as chaves do inferno em suas mãos. É aquele que se entregou, é aquele que quer, é aquele que te garante que ainda que você morra, você irá viver. É aquele que te garante que Ele é o pão da vida para você que se encontra sedento, famintos. Para que vocês que se encontram sedentos, Ele é a água da vida. Para você que se encontra doente, Ele é o médico dos médicos. Ele é o nosso Senhor. Receba o abraço desse Cristo. Receba o abraço de Jesus. Abrace você mesmo e diga para Ele: eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Sem ti eu nada posso, nada poderei, pois somente por ti eu me encontro aqui, agradecendo pelo sacrifício naquela cruz do Calvário, onde quem deveria estar era eu, mas o Senhor se entregou por mim. Eu agradeço a Ti. Eu te agradeço, ó Deus querido, por ter enviado o Teu Filho e ter morrido naquela cruz em meu lugar. E peço-te perdão pelos meus pecados, em nome desse Jesus que estou sentindo abraçado por Ele. É no Teu nome, Cristo, é no Teu nome que eu peço ao Pai. Perdoa-me e Espírito Santo, conduza os meus passos, convença-me a cada dia que somente em Ti eu tenho e encontrarei as forças necessárias para continuar caminhando neste mundo onde muitos estão a passos largos para o inferno. E eu, a partir de hoje, tomo a minha decisão em nome de Jesus. Você que foi até o fim e entendeu que essa palavra foi para você, e a você que tomou a sua decisão, se inscreva nesse canal, me ajude se inscrevendo. Eu não peço no início, eu peço no fim. Compartilhe este vídeo, compartilhe para que as pessoas percebam que precisam de alguém e esse alguém está bem perto. Buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Eis agora o momento oportuno. Essa é a sua oportunidade. E caso você tomou a sua decisão, o nosso Senhor Jesus Cristo vai escrever seu nome no livro da vida, onde tragada foi a morte pela vitória, onde você terá, onde você alcançará, herdará a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o Espírito Santo fale
e você esteja com seus ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. Que Deus abençoe. Abençoado dia na presença do nosso Senhor. Amém? Forte abraço. Até amanhã. Obrigado. Fique com Deus.